Bom dia, gente, tudo certo com vocês? Então, hoje nós vamos estudar as funções químicas. Esse conteúdo pode ser chamado também de funções inorgânicas, certo? Lembrando que inorgânico é tudo aquilo que não tem carbono em grande quantidade e nem hidrogênio também em grande quantidade, certo? As funções químicas, elas vão corresponder a um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes, certo? As substâncias inorgânicas, elas vão poder ser classificadas de 4 formas diferentes. Elas podem ser ácidos, bases, sais ou óxidos, certo? Assim, numa reação química, todos os ácidos, por exemplo, terão um comportamento semelhante. E aí dá para você prever o que acontece com o ácido. Por exemplo, ácidos são amargos. O limão é ácido, então logo ele é amargo, certo? Então, as propriedades de cada função química são as seguintes. Os ácidos são substâncias com sabor azedo e vão alterar a cor de alguns corantes vegetais. Já as bases possuem sabor adstringentes, capazes de tornar a pele lisa e escorregadia. E elas também vão alterar a coloração de certos corantes vegetais. Você vai ter a teoria de Arrhenius, que esse nome está aí, segundo Arrhenius, certo? Substâncias eletrolíticas que tendem a gerar elétrons, né? São substâncias que, na presença de água, dividem as entidades menores carregadas eletricamente. São chamadas de íon, vão conduzir eletricidade. E substâncias não eletrolíticas são substâncias que, na presença de água, se dividem em entidades menores em moléculas sem carga e não vão conduzir eletricidade. Porque aí a gente vai ter a teoria da dissociação eletrolítica. A dissociação iônica, numa solução aquosa, ou seja, com água, os íons positivos e negativos, que formam o retículo cristalino, são separados pelas moléculas de água, ficando livres na solução e conduzindo corrente elétrica, certo? Como aí está NaCl, quando está dissolvido em água, que é o sal de cozinha, eles se separam em Na, que é o sódio, e Cl, que é o cloro, certo? Ionização. Numa solução aquosa molecular, a explicação para a condução de corrente elétrica está na formação de íons devido à interação entre as moléculas polares de ambos os compostos. Como está aí a mistura, o cloreto de hidrogênio mais água se transforma aí em hipocloreto de água mais cloro, certo? E aí vai se formar, a base para se formar vários produtos de limpeza que vocês usam, como detergente, etc., na casa de vocês, certo? E eletrólitos são as substâncias que em solução aquosa sofrem ionização ou dissociação. A gente vai ver mais sobre isso. Os ácidos, segundo essa teoria de Arrhenius, são substâncias que dissolvidas em água se ionizam, liberando como único exclusivo o cátion ou o hidroxônio, que é o H+, certo? Para você saber se é um ácido ou não, se você colocar essa substância em água e ela fazer com que a água libere H+, ela vai ser um ácido. Tá aí diversos exemplos, certo? Ou H3O+, um ácido. E os ácidos podem ser classificados de diferente forma. A primeira forma que um ácido pode ser classificado é de acordo com a presença ou ausência da carboxila. Carboxila vai ser esse composto chamado de COOH, certo? Que pode ser tanto em compostos orgânicos, que tem carbono e hidrogênio em grande quantidade, quanto em inorgânicos. Eles também podem ser classificados quanto à presença e ausência de oxigênio. E aí você tem os hidroácidos, como o cloreto de hidrogênio, o ácido sulfúrico, que é aí H2S, sulfídrico, me desculpem, o brometo de hidrogênio e os oxiácidos, que você tem aí o sulfato de hidrogênio, que é usado em pilhas de baterias de carro, que é H2SO4, o hipocloreto de hidrogênio, que é o H3PO4, e o HClO4, certo? Os ácidos ainda vão ser classificados quanto ao número de elementos químicos. Se ele tiver 2 elementos químicos, eles vão ser binário, 3 elementos ternário e 4 elementos quaternário.
também podem ser classificados enquanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Se ele só vai ionizar um elemento, eles são monoácidos. Se ele vai ionizar mais de um elemento, eles são diácidos, 3 elementos triácidos e 4 elementos tetraácidos. Porque eu tô no sétimo, aí é o oitavo. Tem sempre um número lá. Você vai ter os hidrácidos que seguem a seguinte regra: ácidos mais hídrico, que é o radical do elemento, certo? Como assim? A gente vai ver vários exemplos sobre isso. Os hidrácidos é o ácido mais o radical do elemento mais o hídrico, certo? Se a gente voltar aqui no outro slide. Se tem ou não oxigênio, certo? Aí é hidrácido ou oxiácido. E aí você vai ver na composição se tem ou não. E aí você bota o ácido mais o radical do elemento, tipo boro, ácido bromídico, cloro, ácido clorídrico. Entenderam? Quando não tem oxigênio, que são os hidrácidos. E quando tem oxigênio, a gente bota o final ico, certo? Tipo aqui, você tem um ácido sulfídrico, que é H2SO4, certo? Tem enxofre, radical do elemento mais o ico, porque tem oxigênio, certo? E quando o elemento for mais de 2 oxiácidos, tiver várias substâncias, vai ser o ácido mais o radical do elemento mais ico, quando tem oxigênio, e oso quando não tem oxigênio. Exemplos: H2S, ácido sulfídrico, hídrico quando não tem oxigênio. E aqui ácido sulfuroso, H2SO3. Se fosse SO4 seria outro nome, certo? No enxofre a gente usa o radical sulfur, certo? E aqui H2SO4, ácido sulfúrico, que é um ácido muito potente. E as características gerais dos ácidos são: apresentam sabor azedo, desidratam matéria orgânica, deixam incolor a solução alcoólica de fenolftaleína, neutralizam bases, formando sal e água. E os ácidos importantes: o primeiro deles é o ácido sulfúrico, que é um ácido ou água de bateria, é um líquido incolor, oleoso, de densidade 1,85, certo? E é um ácido forte que reage com metais, originando sulfatos, além de ser muito higroscópico, ou seja, que atrai muita água. E eles podem ser obtidos a partir da seguinte reação: a junção de oxigênio mais enxofre, depois, novamente, outra reação entre oxigênio mais enxofre, e depois a reação entre essa mistura mais a água, certo? Enquanto mais ácido sulfúrico é produzido, se considera que mais desenvolvida a sociedade porque ele é usado comumente em carros e vários materiais, certo? Ácido clorídrico, que era antigamente chamado de ácido muriático, é uma solução de hidreto de cloro em água e apresenta forte odor, além de ser sulfocante, certo? E é utilizado na limpeza, sim. Ácido clorídrico é o cloro aí que vocês utilizam normalmente, certo? Ácido nítrico, certo? Que também era chamado de águas fortes, antigamente. É um líquido incolor, fumegante ao ar, que ataca violentamente os tecidos animais e vegetais, produzindo manchas amareladas na pele, e é muito usado na química orgânica para a produção de nitrocompostos, como compostos que vão melhorar o solo, muito usado em carros também, celular e etc. Ácido fosfórico, certo? É um líquido chaporoso, ou seja, que pode inflamar, obtido pela oxidação de fósforo vermelho com ácido nítrico concentrado. E ácido moderado, usado na indústria de vidros, que ele vai preparar águas, minerais, e nos refrigerantes também, ele dá o sabor da cola, esse ácido fosfórico, certo? E a parte do fósforo é usado como adubo, na utilização chamada NPK. NPK significa nitrogênio, potássio e cálcio, que são... e fósforo, me desculpe, nitrogênio, fósforo e cálcio.
que são os principais compostos para as plantas. A gente vai ter a base, que de acordo com Arrhenius, a base ou hidróxido é toda substância que dissolvida em água sofre dissolução iônica, liberando com ânion exclusivamente OH-, certo? Que é chamado de hidróxido ou oxidrica. Aí você tem NaOH, CaOH, AlOH3. Todos vão liberar OH-, certo? E aí vai se dar as bases. Assim como os ácidos liberavam OH+, as bases vão liberar OH-. E aí na nomenclatura a gente bota hidróxido de e o nome do elemento, hidróxido de sódio, hidróxido de ferro, etc. E a gente tem a classificação. Quanto ao número de hidroxilas, aí tem monobases, dibases, tribases, tetrabases. Quanto ao grau de solução iônica, elas podem ser fortes ou fracas, certo? Dependendo da quantidade que liberam de OH-. Também podem ser classificadas enquanto a solubilidade de água, podem ser totalmente solúveis ou parcialmente solúveis, certo? Ou até mesmo insolúveis. E as características gerais da base são: apresentam um sabor cáustico, que é um sabor parecido com cal, literalmente. Vão estriar o material orgânico, ele fica mais... Quando elas são colocadas em matéria orgânica, como a pele, ela fica mais junta, certo? E deixam vermelha a solução alcoólica de fenolftaleína. Neutralizam ácidos formados de sal e água. As bases importantes são hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, que é um sólido branco, floculado, muito solúvel em água, e além de ser extremamente cáustico, ou seja, corrosivo, e é usado na desidratação de gorduras, no branqueamento de fibras, como da celulose, e na fabricação de sabores, detergentes e desentupidor de ralos e esgotos, que não é tão recomendado porque ele vai destruindo aos poucos o seu ralo ou seu esgoto. Tem o hidróxido de cálcio, que é o cal. É uma suspensão aquosa de aparência leitosa obtida a partir da reação de CaOH, que é o cal virgem. É usado na caição de paredes e muros, ou seja, quando você vai pintar uma casa, você geralmente coloca cal. E solos ácidos e na fabricação de doces também. Mas em grandes quantidades ele é perigoso e é danoso à saúde. Hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio. É uma suspensão leitosa obtida a partir do óxido de magnésio e é usado como antiácido estomacal, certo? E como laxante também. Laxante é para facilitar a defecação, certo? E a gente tem por último o hidróxido de alumínio, que é uma suspensão gelatinosa que pode absorver moléculas orgânicas que porventura estejam em solução aquosa, certo? No tratamento de água, por exemplo, e é usado como antiácido estomacal também para tingimentos na preparação de lacas, que é uma resina ou verniz, certo? E também para pintura artística, o hidróxido de alumínio também é muito usado, certo? A aula de hoje era isso, gente. Obrigado e até a próxima.